estudante! A nossa aula de hoje será sobre dois gêneros jornalísticos mais conhecidos e divulgados: a notícia e a reportagem. No final da aula, você será capaz de conhecer alguns elementos importantes para diferenciar esses dois gêneros. Vamos nessa? Se você ainda é novo por aqui e estiver gostando das aulas e dessa forma quiser contribuir com esse canal, aproveita, deixe o seu like, comente. Se caso não seja inscrito, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho para receber as novas aulas e compartilhe com os seus colegas. Lembre-se, quanto mais pessoas dominarem a língua portuguesa, menos desigual o nosso mundo será. A reportagem é um gênero textual jornalístico que pode ser escrito ou oral. Ela é resultante de um processo de pesquisa e coleta de informações. Mesmo que você não venha se tornar um jornalista, ao aprender o que é uma reportagem, quais as suas características, como produzi-la, você desenvolverá algumas capacidades fundamentais da linguagem e poderá utilizar essas capacidades na leitura e produção de outros gêneros textuais. Essas capacidades envolvem organizar o seu texto, planejar o seu texto, sintetizar informações, inserir palavras alheias no texto por meio do discurso relatado ou citação, o uso de modalização e também o uso dos diferentes articuladores lógico-relacionais que expressam circunstância. Por exemplo, com a ajuda da conjunção e dos pronomes relativos, que são alguns dos articuladores mais utilizados na língua portuguesa. Vamos à diferença entre a notícia e a reportagem? Bom, a notícia e a reportagem são os mais importantes e divulgados gêneros do jornalismo. Muitas das características da reportagem são comuns às da notícia, principalmente no que se refere à forma do texto. Assim, muitas vezes não sabemos ao certo distinguir uma notícia de uma reportagem. Dessa forma, a diferença desses gêneros quase sempre defende de critérios técnicos assumidos pelos veículos de imprensa que publicam esses textos. Se você consultar manuais de redação e estilo de veículo de imprensa, poderá conhecer alguns desses critérios. Para um leitor, nem sempre é preciso distingui-los, mas, se for o caso, você pode lembrar de que a notícia é o relato de um fato acontecido que, por algum motivo, é considerado de interesse do público leitor do veículo que o publica. A reportagem, por sua vez, é um relato jornalístico baseado numa pesquisa, em geral extensa, de informações com base em fontes diversas feita pelo jornalista. A ideia da pesquisa é central na reportagem. Por exemplo, ao escrever sobre o uso de drogas na adolescência, dá para perceber pelos indícios fornecidos pelo próprio texto, citações, falas de especialistas, menções de estudos. Dá para perceber que a autora consultou livros especializados, que ela buscou resultados de pesquisas em artigos científicos e também que ela conversou com alguns especialistas. Há outras características que merecem ser mencionadas aqui, capazes de distinguir a reportagem da notícia. A notícia é breve e escrita em linguagem simples. A reportagem costuma ter uma extensão maior do que a notícia. Nas revistas é muito comum haver longas reportagens que aparecem em destaque na capa e são chamadas de dossiê temático. A notícia deve conter um título capaz de resumir todo o tema abordado em apenas uma linha. Esse título costuma ter, em geral, um verbo de ação. Também
pode haver subtítulos. Na reportagem, o título também remete ao assunto, porém, não tem a obrigação de resumi-lo, pois compreende-se que o leitor de uma reportagem busca informações mais detalhadas do que o leitor de uma notícia. Não costuma ter verbos, mas também isso não é uma regra, e geralmente possui subtítulos. A notícia é sucinta, não pode conter excesso de detalhes, já que precisa comunicar o fato acontecido da forma mais breve possível. Na reportagem, a extensão e a quantidade de informações dependem da natureza e do assunto abordado. Praticamente não há limites dos elementos que compõem a reportagem. Detalhes, informações, adicionais escritas em quadros ou box laterais, citações de especialista no assunto. Às vezes, relatam-se fatos e histórias que abordam alguns aspectos importantes da reportagem. É comum também o uso de ilustrações abundantes, o uso de infográficos, o uso de fotografias para compor melhor o texto. A notícia contém uma linha fina. Essa linha fina é escrita após o título, com letras menores, e tem por objetivo detalhar melhor o título. Isso acontece geralmente quando o título não está resumindo bem o assunto que será tratado. Nas reportagens veiculadas em jornais, as linhas finas é comum. Nas revistas não é, mas pode existir. A notícia deve conter de 5 a 10 linhas, resumindo o fato noticiado. Esse parágrafo inicial é chamado de lead e deve responder a 5 questões que são básicas da notícia: quem, o que, quando, onde e por quê. A ideia é que, se o leitor quiser apenas ler esse parágrafo introdutório, ele saberá o que a notícia trará de informações mais relevantes. Na reportagem também pode existir a lead, porém a sua estrutura não é tão rígida quanto a estrutura da notícia. Existem alguns temas abordados que não são possíveis responder a essas 5 perguntas. Mas na reportagem o uso da lead não é tão necessário por ser um texto mais longo e mais detalhado. Assim, ela traz outros elementos que são capazes de fornecer ao leitor a síntese, o resumo das informações tratadas. A notícia deve conter poucos parágrafos, capazes de fornecer detalhes das informações que já foram expressas na lead. Se por acaso a notícia tiver muitos parágrafos, ela precisa utilizar os intertítulos, que são os títulos que ajudam os leitores a localizar precisamente as informações. As melhores notícias são as que dizem muito em poucas linhas. Na reportagem não há limites de parágrafos. Os intertítulos existem e são necessários para dividir os textos em parte, ajudando o leitor a organizar o acesso às informações. A notícia é veiculada pelo veículo que o publica e, conforme o veículo, existe a prática de indicar o nome do jornalista responsável pela coleta das informações e pela organização do texto. A reportagem é assinada pelo autor do texto ou pelo redator. A notícia deve trazer um fato noticiável, por ser muito recente, uma verdadeira novidade ou por ser muito peculiar. O tema da reportagem varia bastante. Há 2 ordens de temas. Os temas que têm origem em notícias ou assunto que estão na ordem do dia, e as reportagens que são baseadas nesses temas são chamadas pelos jornalistas de reportagens quentes. Já aqueles temas que não estão necessariamente relacionados a fatos recentes são chamadas pelos jornalistas de reportagens frias. A notícia não possui um teor opinativo, pelo menos teoricamente. Nos jornais e revistas,
a expressão da opinião fica a cargo de outros gêneros textuais, como o editorial, a crônica, o artigo de opinião e o ensaio. A reportagem pode trazer um teor opinativo. A reportagem costuma não apresentar a opinião do jornalista ou do repórter, mas trazer a opinião dos especialistas sobre o tema ou assunto tratado. Bom, pelo menos teoricamente, repetindo, né? Um abraço, bons estudos!